Vamos deixar o Instagram avisar. Deixa eu ver minha conexão. Tá ao vivo no Facebook. Vamos esperar. A Katia já entrou. Oi, Kati. Oi, meninas, tudo bom? Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Oi, Josué. Tudo bem? Vamos esperar aqui o Facebook, que eu também tô no Face. E no Insta. Deixa eles avisarem um pouquinho. Gente, aqui deu um temporal. Oi, Esther. Uma ventania que eu não sei como é que eu tenho internet hoje. Caindo o mundo aqui. Em Florianópolis também, né, Esther? Aí foi feio. Tudo bom, Josué? Boa noite. Oi, Mara. Mara, como é que tá em Garopaba? Minha casa destelhou aí. A vizinha me mandou foto. Tá um caos aí também, né? Aqui não foi tão feio assim. Só muita chuva e muito vento, mas não foi nada assim tão feio. Oi, Esther. E aí? Gente, coisa boa tá voltando a fazer live, né? Não consegue me ouvir? Quem mais não consegue me ouvir? Me dá um ok se tá tudo bem. Oi, Adri. A Adriana entrou agora. Vocês estão conseguindo me ouvir ou só a Esther que não tá conseguindo? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Falem pra mim se tá ouvindo bem. Se o som tá ok. Pra eu poder saber. Porque ontem a Adri também não conseguia ouvir. Só conseguia ouvir pelo Face. Boa noite, Adri. Eu escuto bem, tá? Deu, tá. Então era uma questão da Esther só. Tá, perfeito, Esther. E aí, meninas, como é que foram? Conseguiram fazer o desafio de ontem? Conseguiram colocar em prática aquilo que eu sugeri? Quem tava ontem na live, eu havia sugerido. Tá ok pra mim agora, tá? Perfeito então, Esther. Ontem, na live de ontem a gente fez um desafio para as meninas hoje colocarem em prática durante o dia. E para quem tá chegando aqui nessa live agora e não sabe, né? Eu sou Estela e eu tenho ajudado as meninas a descomplicar o emagrecimento. E tem sido bem bacana. Eu havia dado um pause nesse assunto e agora, em função dessa pandemia, o pessoal começou a me procurar e eu achei uma ótima oportunidade de voltar a fazer as lives, ajudar, poder contribuir de uma forma positiva nessa questão de emagrecimento, de resgatar a autoestima. Acho bem interessante. Deixa eu falar, então, ontem a gente fez um desafio no meio da live que era o seguinte, né? A gente tinha que se observar, né? Prestar atenção nos sinais que o corpo dava na hora que estava se alimentando, antes de se alimentar. Né? Se teve alguém aqui que estava na live ontem e fez, depois me conta como é que foi, ou se quiser contribuir, contar agora. Bacana também. Hoje, né, nessa série de live que a gente está fazendo, a gente vai falar o seguinte. Hoje é como superar, né? Como superar. Oi, Andréia, boa noite. Como superar o desejo incontrolável, né? Com a comida, né? Como lidar com essas situações. Quem é que passa por isso? Né? Quem é que tem a sensação... Eu tava até conversando com uma menina que tava aqui na live agora, e ela tava me comentando exatamente isso, que é como se fosse um vício, né? A sensação que ela tem é que depois que dá a primeira mordida, fica quase que impossível de parar, né? E então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Como superar o desejo incontrolável por comida. Porque de fato, né?
quando a gente não consegue ter controle diante de uma situação, é praticamente um vício, né? E o tratamento, a forma de lidar, né? O mecanismo que é acionado nesse momento é o mesmo mecanismo de alguém viciado numa droga, no álcool, no cigarro, né? Enfim, no jogo, né? Livrar de dar o primeiro gole, a primeira aposta, né? Funciona assim. E com a comida não é diferente, né? Só que tem como a gente negociar com o cérebro essas questões e poder amenizar isso, né? Minimizar, né? Ou pelo menos ter controle diante da situação e poder lidar com essa situação de uma forma positiva, bacana. Faz sentido pra vocês? Deixa eu ver aqui. Vou ficar mexendo toda hora aqui, gurias, pra poder falar com vocês e ver os comentários de vocês. Tá? Vocês estão ouvindo bem então, né? Quem é que tem aqui a sensação de, às vezes, entrar na cozinha e parecer assim que aquela caixa de bombom tá falando contigo, né? Tá te olhando e tá dizendo assim, ai, me coma, né? Às vezes acontece isso, né? A gente passa por um alimento e parece que eles despencam em cima da gente e querem que a gente devore eles, né? Essa sensação, né? Faz sentido que alguém passa por isso, né? De lidar com... Tá ok pra mim agora, de lidar com o alimento, com a comida, como se fosse de uma forma assim impossível de controlar, né? Passa por um doce e não consegue ter controle daquilo, né? Chega e ataca. E muitas vezes basta um pedacinho, né? Para abrir o portal para não parar mais. Bom, quem sofre com excesso de peso, quem sofre com questões de oscilação de peso, que vive em guerra com a balança, ou que vive fazendo dieta, que vive nessas questões assim eu chego a sonhar com carboidrato. Eu tenho, diz a Adriana. Eu sempre, Anéia. Todo mundo vê o pacote de bolacha recheada falando com vocês, então. Todo mundo vê o bombom dizendo pra vocês que vocês têm que comer ele, não é? Faz parte isso, gurias, tá? Né? Muito sentido. Às vezes os alimentos são alimentos diferentes em cima um do outro, né? E aí às vezes basta uma mordida, né? Basta uma mordida. Eu sei porque assim, ó, hoje eu não penso que não acontece isso comigo, né? Acontece, tá? A minha filha fez aniversário, eu fiz negrinho e aqui a gente chama de negrinhos. Tem lugar que chama de brigadeiro, né? Brigadeiro, branquinho, e ficou na geladeira. Então se eu não como nenhum, ok, eu abro a geladeira e fecho e eles estão ali olhando pra mim e tudo bem, entendeu? Se eu como a Mara tá dizendo que tem muito vento lá, aqui também tem vento. Se eu como um brigadeiro, né, é bem provável que eu vá comer 2, 3 depois, entendeu? Ontem foi um dia que aconteceu isso. Então, mas eu tenho controle sobre isso. Eu sei que é um desejo, aquele momento, né? Aquilo não vai me dar, não vai ser o gatilho pra eu comer todo o brigadeiro que ficou ali, todo o negrinho que ficou ali. Mas tá marcando pra essa madrugada mais vento, diz a Mara. Aqui também, a Defesa Civil já mandou alerta. Mara, a gente tem que se cuidar, preocupada com a minha casa aí em Garopaba. E aí assim, né, meninas, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Como a gente pode superar esse desejo incontrolável por comida. Quem faz dieta, né, e quando eu falo dieta, vamos falar assim da dieta de decidir entrar num plano alimentar. Na dieta eu falo na questão de decidir que vai mudar a forma de se alimentar. Eu consigo controlar, mas quando estou em meio da correria, como às vezes me lembro de parar. Como e às vezes me lembro de parar. E aí, comendo no meio da correria, é pior ainda, né? Porque tu come e tu nem sentiu o sabor do alimento, tu nem processou o que tu comeu, né? Mas enfim, né? Estamos todas no mesmo barco. A questão é saber lidar com isso, né? Compreender que isso existe, né? Saber o momento que isso está acontecendo, poder identificar quando isso acontece, tá? E poder minimizar as ações desse descontrole no nosso dia a dia, tá? Não fazer com que esse descontrole na hora de se alimentar tenha total domínio sobre o nosso comportamento. Tem que ser o contrário. Eu tenho que controlar esse desejo, não é o desejo que tem que me controlar, né? Eu tenho que ter o controle da situação, sempre. Não posso perder o controle da situação. Quando eu perco o controle da situação, daí eu levo isso geralmente para uma compulsão, né?
E aí que o bicho pega, né? Aí que é o problema. Mas vocês já passaram por isso? Vocês têm essas questões, assim, de não conseguir, de chegar ao momento de perder o controle diante da situação, de ir bem e de repente ter um alimento que façam com que vocês percam as rédeas da situação? Geralmente com doce acontece isso, né? É comum eu escutar que é o doce. Ah, eu não sei comer só um pedacinho de chocolate. Ah, eu não sei comer só um bis. Né? Até a própria propaganda do bis é tentadora. Né? Eu não sei, eu não tenho maturidade para comer uma coisa só, né? Um pedacinho só, eu tenho que comer tudo. Oi, Grazi! Né? Então, essa questão, né, é que a gente tem que trazer para a consciência. Né? Eu tenho que ter o controle da situação, eu tenho que entender o que está acontecendo. Né? Para poder lidar com ela de forma racional, né? E saber também o que esse comportamento, o que esse poder de decisão vai me trazer como consequência. A Andrea tá falando que agora tem inúmeras ofertas de doce nos grupos online. Hoje fiz o que você falou ontem. Vou ficar mais feliz por usar minha roupa sem aperto. Mas é assim, é um passo de cada vez, né? E tem que ser. E são tentadores. Eu também tenho uns grupos das empreendedoras que mandam as ofertas de doce, enfim, né? Tem que ter maturidade para lidar com isso. Tem que ter maturidade. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Como superar esse desejo incontrolável com a comida. O que eu posso dizer para vocês? A gente trabalha algumas técnicas comportamentais, né? Algumas técnicas de programação mental, que são bem bacanas, tá? E que ajudam bastante nessas situações. Sim, com o chocolate. Algumas vezes tem pressa de comer, né? E comer escondida, como se, né? Se alguém visse, como se tu estivesse enganando alguém, quando na verdade tu tá mentindo pra ti mesmo, né? É isso que acontece. E aí o que acontece? Quando a gente tem esses desejos, geralmente a gente não consegue lidar bem com eles. E quando a gente decide fazer um plano alimentar, decide fazer uma dieta, tá? Esses desejos, eles são maiores no começo, esses impulsos, né, são maiores no começo, e com o passar do tempo, conforme eu vou não cedendo aos desejos, esses desejos vão diminuindo. Tanto é que as pessoas que são adeptas a low carb, né, aquele tipo de dieta que é sem carboidrato ou baixo carboidrato, elas relatam que sentem uma dor de cabeça no começo, mau humor, tá? Tem vários sintomas físicos que esse tipo de alimentação, esse tipo de dieta causa. E é bem no começo, depois se adapta super bem e quem faz uma low carb consegue, né? Eu não faço uma low carb rígida, assim, mas eu diminuo muito o consumo de carboidrato, quase nada meu, assim, tá? E funciona muito bem pra mim, né? Então, o que acontece? É necessário a gente ir parando de ceder a esse impulso. Tá? Ah, eu vou lá e vou comer só um pedacinho. Não, não é só um pedacinho. Se eu não tenho controle nesse momento sobre esse pedacinho, então é melhor eu não ceder essa vontade. Essa é a ideia, tá? Quanto mais eu programo, quanto mais eu ensino pro meu cérebro que eu vou ceder só um pedacinho, mais ele se acostuma com isso, tá? Então, por que a maioria dos desejos... a gente tem esse desejo, a gente cede esse desejo, né? E o que acontece? A gente acaba percebendo que o desejo não era só por um pedacinho. A gente não tem capacidade de controlar e comer só um pedacinho. Por isso que, se eu não tenho esse controle agora, é melhor eu nem ceder a um pedacinho. Como é que vocês se sentem, né? Quando vocês suportam, não sei se vocês já passaram pela situação de suportar um desejo. Como é que vocês se sentem depois? Né, de poder comer, se alimentar e saber que não, eu não vou nem abrir a barra de chocolate, eu não vou nem abrir um bombom, porque se eu não tenho maturidade para comer um só, eu não vou nem abrir. Como é que vocês se sentem depois disso? De saber que vocês enfrentaram um vilão, né, e passaram bem por essa situação, por esse desafio. Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito confiante. Isso é horrível, encarar o inimigo, né, e poder desafiar, né, esse vilão de forma saudável, de forma bacana, a nosso favor, vamos dizer assim, né? Quando isso acontece, tá? O que acontece? Quanto mais vocês cedem, pior pra vocês. Mais vocês acostumam a cabeça de vocês, o cérebro de vocês, que vocês ficam toda hora cedendo à vontade, tá? Então, a gente tem que ir
contra isso, tá? E de forma bem racional, não. Se eu não posso, então eu não vou nem dar a primeira mordida, tá? Quanto mais eu for me comportando assim, mais espaçadamente eu vou ter esses desejos. Só que tem outra questão que vem, tem outro sentimento que vem junto com isso. O sentimento de eu sou poderosa, né? Eu consegui superar. Né? A segurança, a sensação de autoconfiança aumenta. A nossa sensação de autoconfiança aumenta. Não, eu consegui encarar o vilão, que no caso é o doce, ou é o pão, ou enfim. Me refiro ao horrível de não conseguir comer só um pedacinho e ter que devorar tudo. Sim, né? Porque depois disso tudo, né? O sentimento que vocês têm qual que é? Se vocês conseguem encarar ele, esse vilão, e passar por cima disso, e enfrentar uma situação dessa de forma bacana, vocês vão com certeza aumentar a confiança de vocês, se sentir muito mais autoconfiante, aumentar a autoestima, tá? E quanto mais vocês repetirem isso, mais vocês vão fortalecer esse tipo de hábito. E o contrário também. Quanto mais vocês cederem às vontades, mais frustrada vocês vão ficar, a gente fica, né? Uma sensação de menos-valia, uma sensação de fracassada. Ah, tá vendo? Eu não consigo mesmo, eu sempre cedo, não adianta, não sei comer um pedacinho, né? E isso traz pra gente sentimento de culpa, sentimento de frustração. E se eu sinto a culpa, né, esse sentimento de tristeza, eu vou querer aliviar essa culpa. E o que é que eu vou fazer para aliviar essa culpa? Vou comer de novo, porque eu vou buscar uma fonte de prazer. E como eu não sei ainda identificar prazer em outras fontes, quando eu tenho excesso de peso, quando eu sofro com a balança, quando eu tenho essa questão da compulsão, né? Se eu não consigo identificar fontes de prazer, outras fontes de prazer a não ser a comida, provavelmente eu vou ficar nesse ciclo vicioso de oi, sim, ai, gente, vocês não sabem quem tá na minha live, é minha prof. Aí, o que acontece? A sensação de derrota. É bem isso mesmo, Adriana, né? A gente traz essa sensação à tona e a gente vai querer aliviar essa sensação, né? Porque a gente vai buscar uma fonte de prazer. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso de comi, me sentir culpada. Para aliviar a culpa, eu vou buscar uma fonte de prazer, que vai ser comer novamente, tá? Então tu vai começar a desenvolver um ciclo vicioso da compulsão alimentar. É péssimo isso, tá? Então, a parte boa disso tudo, meninas, é que de fato a gente consegue sim, tá? Começar a trocar esse tipo de pensamento, tá? Existe mecanismo para isso e eu vou falar para vocês aqui depois algumas técnicas que a gente pode utilizar no dia a dia. Vamos ver, eu consigo ficar sem doce, mas o salgado me mata. Mas aí eu penso, algumas vezes que muitos podem, eu não, como eu sou infeliz, viro a vítima. Né? São sabotadores, né, Esther? A gente tem que saber lidar com essas situações. Não é sempre, mas acontece. A questão é a gente se fortalecer para encarar o vilão de frente. É como se a gente não pudesse fugir do problema, não adianta, né? E ter a clareza que de fato, né, eu preciso de ajuda. Eu não se sentir uma fracassada. Olha, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinha. Eu preciso de ajuda. Não existe vergonha nenhuma em admitir uma fraqueza diante de uma situação, né? E tem que ser encarado sim como um vício, né? O vício por comida, o vício por doce, o vício por jogo, por compras, né? Enfim, ele precisa ser encarado dessa forma, porque de fato né? E quanto mais ajuda tu tiver, porque nem sempre a gente tem as ferramentas. A culpa de ceder aquele pedacinho, sente a culpa por isso. E aí é que desenvolve, né, esse ciclo vicioso, né? Esse ciclo da compulsão alimentar. Um sentimento de culpa, ou um sentimento ruim, uma emoção ruim, né, que tu tenhas, tu vai é inevitável, tu vai buscar uma fonte de prazer, né? E quando a gente não encontra, quando a gente não sabe ainda, porque quando a gente vive nesse ciclo de comer, a gente não conseguiu enxergar outras fontes de prazer. A gente só tem a comida como fonte de prazer. Eu falo a gente porque eu me encaixei nesse quadro durante muito tempo. E eu sou uma pessoa que como bem. Eu gosto de comer, tá? Se eu for sentar para comer, eu vou comer bem. Só que eu tenho o lado racional hoje que eu desenvolvi e eu faço perguntas para mim hoje do tipo assim,
se eu comer tudo isso aqui, eu vou... O que vai me trazer depois como sentimento? Como é que eu vou me sentir depois disso? Eu quero me sentir assim? Vai fazer bem pra mim? Né? Não vai? Né? Quem se alimenta desse jeito é uma pessoa que quer pesar o que eu quero pesar ou não? Eu vou falar pra vocês assim, ó, quando eu engravidei eu tinha 60 quilos. Né? E depois que eu tive a Yasmin, faz 8 anos, eu fiquei com 7 quilos a mais que não desgrudavam de mim. Tá? Eles entranharam em mim ali, ficaram gurias e olha, tô penando, tá? Eu já consegui desses 7 quilos na pandemia, porque eu decidi esse ano que deu, chega, não vou ficar mais com esses 7 quilos, eles não me pertencem. Eu decidi e na pandemia eu consegui emagrecer 4. Né? Eu não consigo sozinha, diz a Ângela. A culpa é CD. Oi, Vânia. Então eu tô nessa... Não chega a ser uma batalha, porque não precisa ser uma maratona sofrida, né? Tem que ser tem que ser um comportamento gostoso. Mas eu tenho conseguido, né? Eu já eliminei 4 quilos nessa pandemia. Dentro de casa, passando pelas mesmas situações que um monte de gente está passando. Mas eu consigo ter controle, né? Me alimentar de uma forma mais consciente. Para mim parece que o segundo prato é sempre mais gostoso, saboroso. É muito ruim isso, né? Então quem sabe a gente troca, né, Adriana? Quem sabe tu faz o teu primeiro prato, se tu tens essa sensação de que o segundo prato é mais gostoso, começa a fazer trocas e escolhas inteligentes. Né? O que é que tu pode comer no primeiro prato? Ah, então vou me alimentar só com salada no primeiro prato, tá? E no segundo prato tu vai colocar a tua proteína, o teu carboidrato, enfim, né? Começa a fazer escolhas mais inteligentes. Se tu tens essa sensação de que o segundo prato é mais gostoso. A questão é que assim, né, meninas, não adianta. A gente não consegue ter resultados bacanas, tá? Se comportando sempre da mesma forma. A gente vai ter que fazer algumas renúncias. Tá? Nesse processo de emagrecimento é super necessário que a gente faça a renúncia, senão a gente de fato não consegue ter os resultados que a gente quer. O que a gente consegue trabalhar é fazer com que essas escolhas que a gente faça, né, essas renúncias que a gente faça, não sejam tão dolorosas pra gente. Ó, a Letéia entrou aqui, a Letéia é parceira minha, a gente fez uma formação juntas, a Rose eu acho que é do IBC, que tá aqui também. Gente, sejam muito bem-vindas. E quem achar que essa live faz sentido pra alguém, compartilha essa live. Manda aí um aviãozinho pro pessoal, tá? Vamos divulgar, propagar isso, vocês vão me ajudar bastante. Então, o que acontece, né, meninas? Primeiro que é importante vocês saberem, vocês não vão acordar amanhã e dizer assim, não, hoje eu não vou mais ter problema com aquele pedacinho que eu como. Hoje eu acordei decidida e pronta para começar a comer de forma super bacana, super, né, de acordo com o peso que eu quero ter. Isso não vai acontecer. Tá? Vocês não vão acordar de hoje para amanhã nesse formato, com essa nova programação mental. Isso não existe. Né? É um hábito que ele tem que ser construído. Né? Ele tem que ser reforçado, ele tem que acontecer todos os dias. E a gente tem que ter a clareza primeiro do que é ruim, para ir poder identificar a hora que isso acontece e poder trocar esse hábito de forma gradativa, devagar, né? Mas que não precisa ser sofrido. Não precisa de hoje para amanhã parar de comer todo o chocolate ou parar de comer todo o carboidrato, né? Tem que ser uma coisa sem sofrimento. Até porque, né, a gente fala muito que quanto maior for a privação que tu tiver, maior vai ser a compulsão. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu até tenho um vídeo meu no IGVT que eu falo sobre isso. Não pense em bolo de chocolate. O que vocês vão pensar? No bolo de chocolate. Né? Vamos supor que vocês têm uma dívida gigantesca para pagar. E aquilo tá tucanando a cabeça de vocês, porque vocês têm que pagar aquela dívida. No que vocês vão mais pensar? Naquela dívida que vocês têm para pagar. Então se eu chego para vocês, ou se alguém chega para vocês e fala assim, não coma mais chocolate. Não come mais carboidrato. O que vocês vão pensar? Só em carboidrato? Só em chocolate? Só no pão? Só na pizza? Né? É isso que acontece. É isso que acaba acontecendo. Então, quanto maior for essa privação, maior vai ser a compulsão. A hora que vocês se libertarem para comer um pedaço de chocolate, vocês vão comer a caixa inteira. E não é isso que eu quero que aconteça com vocês. Então, a ideia é que a gente faça trocas inteligentes, né? Para a gente poder ir construindo aos poucos essa nova conexão
né, de hábito saudável. Faz sentido? Alguém aqui já fez dieta? Na época de pandemia, não ter ingredientes em casa funciona. Não ter. Talvez não ter os alimentos dentro de casa, né? Não ter. Ficar longe do alimento que te provoca essa compulsão é uma ideia, né? Não tem, não faz, né? Mas, o que acontece? Quando acabar a pandemia, tudo vai voltar ao normal, né? Ou vai ser um novo normal, tu vai ter acesso aos alimentos igual, né? A questão tá na tua decisão de comprar ou não. Aí é que tá, né? Na minha casa, por exemplo, não existe coisas que não são de acordo com aquilo que eu não faço, que não são boas escolhas para mim e para minha filha. Né? Não existe, tu não vai ver no meu carrinho de supermercado bolacha recheada, salgadinho, leite condensado. Só para uma eventualidade. Ela fez aniversário, fiz o negrinho, fui lá, comprei o leite condensado, fiz, enfim. Foi um momento específico, né, pontual. Não é uma rotina minha comprar isso, né? Mas podia ser. E eu ter que lidar com isso diariamente. Então, se não existe isso para mim aqui dentro de casa. Por quê? Mas já existiu, né? Hoje não existe mais. Hoje eu já fui aquela que comprava bolacha recheada pro lanche da tarde. Hoje eu não sou mais essa. Porque eu tenho consciência das minhas escolhas. Comecei a fazer trocas saudáveis, escolhas saudáveis. É possível? É possível. É difícil? É difícil. Ninguém disse que ia ser fácil, né? O emagrecimento ele não é fácil. Não é uma estrada fácil, não é uma estrada reta, né? Ele tem altos e baixos. A gente tem as recaídas, tá? A gente tem a oscilação de peso. A gente não acorda todos os dias motivada para seguir um plano alimentar. Eu não acordo todos os dias super disposta a comer salada. Não. Vamos combinar que folha de alface podia ter gosto de brigadeiro. Não ia ser bem mais fácil? Mas não tem, né? E eu tenho que lidar com isso. Mas eu lido com isso de forma racional, né? E faço e como, porque eu sei que aquilo vai favorecer o meu objetivo de me manter com esse peso, ou de emagrecer mais esses 3 que estão aqui, porque eu quero. Eu tenho o meu porquê. Faz total sentido. Faz sentido pra vocês mesmo, gurias? Olha, hoje eu tô querendo coraçãozinho. Pra quem faz sentido, joga coraçãozinho pra mim aqui, joga. Então o que acontece? Quando é que esse desejo incontrolável por comida aumenta? Quando eu tô indecisa, tá? Oi, Pamela! Quando eu não tenho uma escolha certa dentro de mim, quando eu tô indecisa diante do que eu quero realmente, isso me prejudica. Esse desejo aumenta e ele se torna maior do que a minha vontade de querer emagrecer. Então, quando eu tenho bem claro dentro de mim o porquê que eu quero emagrecer, o que o emagrecimento vai me trazer de bom, né? Qual que é o meu porquê de emagrecer? Quem tem um grande porquê de emagrecer, ele enfrenta qualquer como. Essa frase vocês têm que deixar isso bem claro de vocês. Então, o que esse emagrecimento vai te trazer de bom? Quem tu vai ser quando tu emagrecer? E não é que eu não quero essa palavra assim, eu vou ser mais feliz, eu vou ser... Não é a questão, tu não precisa... quem tu vai ser do tipo, eu vou me tornar uma pessoa uma mãe melhor, eu vou conseguir engravidar, eu vou resgatar o meu casamento, eu vou resgatar a mulher que eu já fui confiante, que hoje eu não consigo ser mais, né? Porque eu desisti de mim. Então, o que esse emagrecimento vai te trazer? Quando tu tiver isso bem claro dentro de ti, né? O teu poder de decisão na hora de abrir um chocolate, na hora de dar a primeira mordida, ele vai ser maior. Parem para pensar sobre isso. Parem para pensar, né? O que esse emagrecimento vai trazer para vocês? Tá? O que esse emagrecimento vai trazer de bom? Quem vocês vão ser quando alcançar o peso desejado? Oi, Márcia! Tava te esperando, Márcia. Não tava vindo ainda, tava achando já, sentindo tua falta. E aí vocês parem para pensar sobre isso. Quando vocês tiverem bem claro o que essa perda de peso vai trazer para vocês, vai ficar mais fácil para vocês decidirem. É essa virada de chave que vocês têm que ter, tá? Para enfraquecer, né,
a intensidade de um desejo, para reduzir essa frequência, tá? Número 1, para de se entregar ao desejo, tá? Para. Né? É fácil? Não, não é fácil. Mas vamos, cede hoje. Espera um pouquinho, eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco técnicas para a gente trabalhar isso e poder enfraquecer essa vontade, minimizar essas vontades, driblar muitas vezes essa vontade, tá? Então, primeiro, né, como é que eu posso medir os meus desejos? Dá para medir os desejos, tá, gurias? Oi, Vera, seja bem-vinda. Primeiro, vamos medir em tempo, de fato. Quanto tempo dura um desejo meu? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quantas vezes vocês tiveram um desejo incontrolável por uma comida e alguma coisa aconteceu naquele momento e que desfocou a atenção de vocês e o desejo passou? Já aconteceu? O filho chamar, tocar o telefone, vocês se distraírem com alguma coisa, aconteceu alguma coisa e você estava ali, ó, com a mão no negócio e de repente não estão mais porque dispersou. A ideia é que esse despertar aconteça, mesmo que não aconteça nada externo, entendeu? Esse despertar aconteça dentro de vocês, de dentro para fora, tá? Então, primeiro, percebam quanto tempo dura um desejo de vocês, tá? Segundo, qual é o desconforto que esse desejo causa em vocês? Né? Aqui a gente fala assim, ó... qual que é o desconforto, por exemplo, que esse desejo... Uma coisa que acontece muito para quem é mãe. Igual a só por hoje. É bem assim, Andréia. Porque tem que ser tratado assim, né? São verdades duras, às vezes, de ouvir, né? Mas o desejo incontrolável, a compulsão por um doce, por comida, ela tem que ser tratada como um vício. Ela é, né? Só que é muitas vezes difícil a gente admitir isso. Tá? Mas vamos lá. Como é que eu vou medir? Qual é a duração? Quanto tempo dura esse desejo? Tá? Né? Quanto tempo dura esse desconforto, né, desse desejo? Tá? E qual que é a técnica que eu posso utilizar para minimizar esse desejo? Tá? Qual é a técnica que eu vou usar contra esse desejo? Daí eu tenho aqui, gurias, eu trouxe para vocês técnicas de programação mental e técnicas comportamentais. Tá? E não são nada do outro mundo. Por isso que eu falo muito, bato muito na tecla que vamos descomplicar o emagrecimento. Gente, são técnicas simples que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. Vocês não precisam de nada além de única e exclusivamente vocês pararem para pensar sobre isso e dar uma atenção maior para vocês. Então, quando eu falo de técnicas de programação mental, eu falo de rotular. Primeiro, vamos rotular. Vocês vão dizer assim, isso é só um desejo, isso é só um sentimento, isso é só um desejo, vai passar, tá? Ele é um desejo desconfortável, ele é um desejo intenso, eu tomo chimarrão se possível. Isso, né? Vamos fazer troca, né? Depois, técnica de programação mental, meninas. Permaneça firme. Percebam, né? E tenham a clareza de que é só um desejo. É só um alimento. E vai passar. Tá? Lembre-se muito de ser resistente. Não, eu não vou ceder esse desejo. A Adriana tá falando assim, ou bebe água. Beber água é uma técnica também, Adriana. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem sede. O corpo tem sede. E a gente acha que a gente tá com fome. E quando a gente toma água, tá? Passa. Cessa essa vontade, esse desejo, essa vontade de comer alguma coisa. Tá? Outra técnica de programação mental, que é a que eu mais uso comigo, é, por exemplo, imaginar o resultado se eu ceder a esse desejo. O que vai acontecer comigo? Como é que eu vou me sentir? Quando a gente consegue ter essa clareza, tá? Vou me sentir culpada. O que comer esse alimento vai me trazer de bom? Né? Qual é o resultado que eu vou ter? Vou me sentir culpada, depois eu vou olhar no espelho e já vou imaginar que eu engordei 2, 3 quilos, porque a sensação que a gente tem é essa, que a gente deu uma jacada agora e daqui a pouco a gente aumentou tudo que tinha emagrecido, tá? Visualiza o resto do cenário. Se eu comer esse pedacinho, já sei que vai desandar o caldo e eu vou acabar comendo todo o resto.
então nem vou comer. É uma técnica de programação mental, tá? Imaginar o cenário, tá? E como a gente tem uma tendência sempre de imaginar o catastrófico, vamos imaginar o catastrófico mesmo. Não, eu não vou comer porque eu sei que já era. Eu não sei lidar com isso, então não vou comer. Não cede pro desejo, tá? E aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Lembre-se, né, do motivo que tu tem para resistir a esse desejo, tá? E quando eu falo de motivo, eu falo daquilo que eu estava falando antes, assim, ó, o que esse emagrecimento vai te trazer? Por que tu quer emagrecer? Tá? Então essas são técnicas que são perguntas simples, tá? Que a gente pode fazer antes de dar o primeiro passo. É nessa hora de decisão que a gente traça, né, o destino final do negócio, tá? Oi, Sidão, seja bem-vindo. Então é nessa hora que a gente tem poder de decidir, tá? Quando a gente decide por A ou B, é ali que o nosso destino final está traçado. Então essas são algumas técnicas de programação mental. Depois eu tenho técnicas de comportamento, técnicas comportamentais. E daí, eu quero que vocês percebam o seguinte, não são simples. Não são técnicas simples, que dá para ser aplicada no dia a dia da gente. É só a gente saber que elas existem. E saber, principalmente, que de fato elas funcionam. Gurias, funcionam. Tá? Vocês podem acreditar. Porque é uma questão de começar a fazer uma nova conexão neural. Tá? Deixar mais fraca essa que existe, que é a de ceder aos alimentos, tá? E começar a fortalecer essa de resistir aos alimentos. A gente começa a fazer escolhas mais saudáveis, trocas mais saudáveis, resistir, né, a esse primeiro impulso, e aí a gente começa a enfraquecer. Quanto mais eu resistir, mais eu deixo fraca essa conexão que já está formada, tá? E eu vou começando a formar uma nova conexão neural. E é isso que vai fazer eu me ajudar depois passar firme diante das situações, encarar o meu vilão, que pode ser o doce, pode ser o carboidrato, pode ser um rodízio de pizza, pode ser bebida, né? Ah, não sei tomar um chopinho, tem que logo tomar 3, 4. Cada um tem dentro da sua realidade, né? Sabe exatamente onde é que aperta o sapato. Então vocês vão trazer para a realidade de vocês e aplicar essas técnicas na vida de vocês. Faz sentido para vocês? Falem para mim alguma coisa aí se faz sentido, se vocês passam por isso, se vocês já tinham parado para pensar que esse tipo de comportamento são estratégias anti-desejo e são técnicas, tá, de programação mental, porque são. E não é difícil de aplicar. Antes vocês não sabiam, agora vocês sabem. E outras coisas são as técnicas comportamentais, tá? E daí eu falo o seguinte, e tudo também tá com a gente, né? A decisão é só nossa sempre, tá? E não adianta depois vir dizer assim, mas quem faz as compras é o meu marido, é muito difícil fazer dieta em casa porque eu como uma coisa e minha família come outra. Tudo isso eu sei que vocês vão dizer, tá? E ainda assim é possível, tá? Então uma técnica de comportamento é ficar longe do alimento que te provoca desejo. Se tu tem um desejo incontrolável por pão, não compra pão, ou compra menos pão, ou compra o pão pro teu marido, pra tua filha e não compra pra ti. Se tu sabe que tu não sabe lidar com aquilo ali, pra que vai comprar, né? Eu não sei lidar com chocolate, então não compra chocolate. Comunica para a família, olha gente, né, eu tô querendo trabalhar isso em mim, eu não sei lidar com isso agora, vocês podem me ajudar? Gente, não tem problema nenhum em pedir ajuda, tá? A gente precisa comunicar, as pessoas precisam saber qual é o teu objetivo, não tá escrito, as pessoas não são obrigadas a adivinhar, então comunica, tá? Fica longe dos alimentos, arruma estratégias dentro da tua realidade de como ficar longe deles, tá? Eu não sei lidar com rodízio de pizza. Tem um namorado que só gosta de comer no rodízio de pizza. Olha, fulano, né? Amor, vamos combinar diferente, né? Me ajuda nesse momento a não... Ou vai no rodízio onde tem a opção de buffet de salada, que algumas pizzarias têm. Inventa, dá um jeito, né? Arruma uma estratégia dentro da tua realidade, tá? Para tu driblar esse vilão nesse momento. Isso é uma técnica de comportamento, são técnicas comportamentais, tá? Beber um líquido
com pouca ou nenhuma caloria, né? Aquilo que a Adriana falou, eu bebo água. É uma técnica de comportamento. Muitas vezes a gente acha que tá com fome e vai lá, toma um copo de água e passa, né? Ou toma um refrigerante zero, enfim, né? Com zero. Arruma um jeito, ou toma um chimarrão, ou toma um chá. Fulano vai pro inferno. Né? Também é uma técnica de comportamento. Eita, vou ter que mudar de profissão. Ai, Márcia, tu sabe, eu te dizer uma coisa, Márcia. Tem muita gente que não sabe, mas eu sou formada em hotelaria, né? A minha profissão de base é hotelaria. E eu trabalhei no hotel, em todos os setores do hotel, né? Quando eu estava estudando, eu fiz questão de passar por todos os setores. Então eu passei pela parte de reservas, pela parte de manutenção, pela parte de governança e pela parte de alimentos e bebidas. Então eu preparava o café da manhã do hotel todos os dias e almoçava no restaurante do hotel. Eu vou te dizer o seguinte, foi a época que eu mais estava magra. Eu saí de 80 quilos para 49. Eu lidava com aquele café da manhã de hotel todos os dias, tá? Mas eu sabia que pesar 80 quilos não era o que eu queria pra minha vida mais, sabe? Eu sabia que eu não queria mais ter aquela dor de usar uma calça que me apertasse. Eu sabia que eu não queria mais aqueles olhares me julgando, que eu... mas é tão linda de rosto, né? Não, ela é gordinha, mas ela é tão linda de rosto. Eu tenho horror que fale isso. Isso não... Tenho pavor que diga isso. Entendeu? Como se eu me resumisse nisso, sabe? Mas era o que eu ouvia. Então eu sabia que eu não queria mais ouvir isso. Então eu lidava com aquilo com muita clareza. Eu sentava, tomava meu café da manhã, né? De acordo com o peso que eu queria ter. Né? É lógico que é mais difícil no teu caso, né? Imagina, aquele monte de coisa que tu faz gostosa, tu e o Silvio, pelo amor de Deus, né? Mas é possível, né? É muito possível. E aí não dá pra desistir, né? Não dá pra jogar a toalha, né? Aí outra coisa que dá pra fazer também é relaxar, né? Entender que num momento assim, quando a gente tá diante de um vilão, a gente precisa saber identificar quem é, né? Sei que não é desculpa, diz a Márcia. Fala nisso, né, Márcia? Eu te mandei, não sei se tu viu o WhatsApp hoje, eu te mandei hoje de manhã, dá uma olhada lá, tá? E que eu te mandei um áudio e um link, tá? Então, o que a gente pode fazer? Sabe quando tu tá indo muito em cima de algum alimento e tocou o telefone e tu se distraiu, né? Faz o seguinte, não deixa tocar o telefone pra tu se distrair, que pode ser que ninguém te ligue nesse momento. Percebe que tu tá tendo um impulso, tá tendo um desejo incontrolável por uma comida e encontra uma estratégia de se distrair nesse momento. Não vou fazer outra coisa. Vou arrumar um guarda-roupa, vou, sei lá, ligar para um amigo, passar um e-mail para alguém, né, um WhatsApp, enfim, né, vai ver uma live, que agora é época de live, né, arruma uma forma, tá, de se distrair. Tudo são técnicas de comportamento que a gente pode implementar nesse momento que a gente quer emagrecer. Hoje foi corrido e não consegui ir ainda. Não tem problema, Márcia, mas vai lá, passa lá que eu te deixei um negócio lá, tá? Isso é se distrair, né, meninas? Isso é a gente arrumar técnicas dentro da realidade da gente pra gente não ceder a esse impulso. Fez sentido pra vocês? Vocês já tinham parado pra pensar sobre isso? Que muitas vezes acontece um troço desse que eu falei pra vocês e que vocês acabam se distraindo, né? Acabam não cedendo aquele desejo e passa. O que eu quero que vocês entendam agora é que nem sempre a gente pode dar a sorte, né, de um fator externo contribuir para que a gente se distraia num momento desse. Mas a gente pode se desenvolver mecanismos, tá? Técnicas, para que a gente identifique a hora que eu vou ter um passo, eu vou dar um passo desse que vai ser um passo para o descontrole e implementar uma técnica dessa. Isso que é o bacana. E não são técnicas difíceis. Tá? Eu não falei nada aqui mirabolante, vocês não tem que dar duplo carpado, não tem que plantar a estrelinha, plantar a bananeira, não tem que fazer nada disso. Sabe? Por isso que eu bato muito na tecla, tem que descomplicar o emagrecimento. Dá para descomplicar o emagrecimento. Não precisa ser sofrido, não precisa ser doloroso.
É uma viagem, é uma jornada que tem que ser feita, né, sabendo que, assim como qualquer viagem que se faça, a gente tem que parar, a gente tem, às vezes recua, às vezes a gente vai numa velocidade maior, às vezes a gente dá uma paradinha, às vezes a gente vai numa velocidade menor. Imagina que o emagrecimento seja isso, tá? Mas não precisa ser sofrido. Só que o mais bacana disso tudo, e fazendo uma analogia com viagem, de fato, com estrada, né? Vocês têm que saber o destino final de vocês, onde é que vocês querem chegar, quanto que vocês querem pesar. A partir do momento que vocês têm clareza de quanto vocês querem, né? Eu tenho clareza que eu quero estar pesando 60 quilos. Hoje eu tô com 63,100, me pesei hoje, tá? Quando eu comecei agora na pandemia, eu tava com 67 quilos. Eu tinha passado 7 quilos desde que eu tive minha filha, que estava entranhado em mim, que não saía. Eu decidi que chega, não quero mais esses 7 quilos, eu quero voltar a pesar o que eu pesava antes. Então eu sei exatamente, nesses sei lá quanto tempo a gente está nessa função aí, de pandemia, eu já aumentei um pouquinho, já diminui um pouquinho, teve semana que foi, teve semana que não foi, mas nada, nem a grande vitória foi motivo para eu comemorar e pensar assim, né, vou dar uma relaxada, porque eu já consegui emagrecer uns 2, 3 quilos, vou dar uma relaxada, e nem quando eu me comportava certinho e chegava na balança e não tinha o resultado que eu esperava, foi motivo para me desanimar. Por quê? Porque eu tenho a clareza dentro de mim que essa jornada de emagrecimento, ela é assim, ela não é uma linha reta. Ela é com altos e baixos. Mas eu tenho certeza, eu tenho clareza dentro de mim aonde é que eu quero chegar. Eu quero chegar aos 60 quilos. Eu quero pesar aquilo que eu pesava quando eu engravidei, que era 60 quilos. E eu tô indo, devagarzinho, e tô indo, sem pressa. Não precisa ser sofrido. Não precisa, e eu não deixo de comer nada que eu gosto, meninas. Nada que eu gosto. Só que eu como de forma consciente. Uma pessoa que quer pesar 60 quilos, ela senta diante de um bolo e come 3, 4 fatias? A resposta está em vocês. Faz isso? Não, não faz. Eu não faço. Né? Uma pessoa que quer pesar 60 quilos, ela se atraca em pizza e em x-salada todo o tempo? Né? Não. Então, é mais devagar perder esses poucos quilos. Não, eu falo, entranhou em mim, né? E eu tenho a minha nutricionista que me acompanha, e ela diz, calma, Estela, né? Às vezes ela quer dar um choque de alimento pra mim. Fala, não adianta tu não botar essas coisas pra beber de manhã cedo, porque eu não vou, eu tenho que acordar, eu tenho que beber meu café, eu tenho que comer minhas coisas que eu gosto de comer, né? E aí, mas só o fato de eu ter um vínculo com ela, pra mim faz muita diferença. Eu funciono dessa forma também, né? Eu gosto de ter alguém que para poder compartilhar isso. Mas faz total sentido. Então é isso que eu quero que vocês tenham com vocês, tá? Que vocês tenham clareza de onde é que vocês querem chegar, que vocês consigam identificar o vilão de vocês. E eu já sei também que vai acontecer de vocês se sabotarem, né? No sentido assim, ó, não vou ficar me percebendo, né? Pra que eu vou ficar prestando atenção o quanto que der desconforto que isso causa em mim, né? Qual é a hora que isso causa em mim? Façam isso, gente. Façam isso que vocês veem como muda a percepção de vocês diante das coisas, diante dos alimentos, diante dos impulsos de comportamento, tá? Então, quando o olho não vê, quando o nariz não sente o cheiro, quando o olho não enxerga o alimento, né? É uma técnica, tá? Né? Mas também identificar quando aquilo vai acontecer também é uma técnica, né? Reconhecer o inimigo é uma técnica também. Eu queria bastante que vocês conseguissem fazer isso. Ela é a tua, Estela, digo sua Nutri. Ela é a tua, Estela. Não entendi, Andréia. O vilão sou eu mesmo. Dormindo com o inimigo assim, né? Então, meninas, parem e pensem sobre isso, né? Eu queria saber de vocês se fez sentido para vocês, né? Se vocês querem implementar essas técnicas para vocês poderem ver o emagrecimento de uma forma mais simples, né? Mais fácil, sem ser sofrida, tá? E quando eu falo que dá para fazer, porque dá, eu sou a prova disso, que dá, né?
já estive perto acompanhando mais de 100 mulheres nessa jornada. Você me ajuda a manter o foco. Eu tento, né, André? É que eu acho que quando a gente está em grupo também as coisas se tornam mais fáceis, né? Quando a gente está num grupo onde todo mundo quer as mesmas coisas, isso acontece, fica muito mais fácil encarar isso, né? Uma dá força para outra, de repente uma dor minha também é uma dor tua, né? Tu saber que tu não passa sozinha por isso, né? Que isso é comum, que acontece, porque às vezes a gente tem vergonha, né? Meu Deus, né? Por que eu sou assim, né? Por que eu não sei lidar com a situação? E eu acho que isso é uma coisa só minha e nem comunico nada para ninguém. Não, acontece com um monte de gente, todo dia, o tempo todo, né? Eu trabalho com isso, né? Quase 5 anos. E eu vivo isso diariamente, só que hoje eu tenho clareza, eu sei com quem que eu estou lidando, eu sei quem são os meus vilões, eu sei quem são os meus sabotadores, eu sei aonde o sapato me aperta, eu sei, eu trouxe para a consciência isso, então fica mais fácil eu reconhecer, e é isso que eu quero que vocês entendam, né? Porque senão vocês vão bater de Nutri em Nutri, e não estou dizendo para não ir na Nutri, eu vou na Nutri, eu tenho a minha nutricionista, tá? E faço meus exames e vejo o que está faltando, o que não está, reponho, enfim, né? Mas eu preciso, são coisas diferentes, né? Porque quando a gente quer emagrecer, e quem vive em guerra com a balança, sabe exatamente de cor e salteado tudo que pode comer e tudo que não pode comer. A questão não é essa. O que a gente não sabe muitas vezes é por que eu não consigo parar de comer. Por que eu não consigo continuar fazendo aquilo que eu me propus a fazer na segunda-feira e hoje é quarta-feira e eu já chutei o balde pronto com tudo lá de onde já não quero mais saber de nada? Por que eu faço isso comigo? É isso que muitas vezes deixa a gente frustrada, né? E daí quanto mais isso acontece, mais eu fortaleço em mim esse sentimento de que, ó, tá vendo? Não adianta, né? Não consigo, né? Então a ideia é que vocês descompliquem isso, tá? Que vocês consigam implementar na rotina de vocês técnicas fáceis, que nem eu apresentei para vocês aqui, super fáceis, tá? De comportamento, de programação mental, que é não se rotular, que nem uma colega ontem falou, eu sou baleia. Não se rotula, né? Não se rotula e o que tu não é para rotular, não é para tu te rotular, rotula aquilo que está acontecendo contigo. O que eu tá tendo comigo agora é um impulso, é um desejo, isso vai passar. Não te rotula do tipo, não adianta, já sei, a baleia vai comer, ó, tá vendo? O olho grande não consegue parar de comer. Aí, ao invés de tu rotular a situação, tu rotula o teu, né? Tu passa seu rótulo. E eu não quero que tu faça isso contigo, né? Porque primeiro que tu não é um número de balança, né? Tu não é aquela situação, tu pode estar passando por esse momento agora. Vamos ser mais gentil com a gente, né? Essa é a ideia. Olha eu querendo mexer no mouse aqui para mexer aqui no telefone. Ó, a Josi está falando, oi, adoro, estou nessa caminhada do emagrecimento, já foram 16, mas agora estacionou e fiquei triste. Tem uma colega nossa aqui no Facebook que está falando isso agora, ó. Mas 16 já foram muito, né? Imagina emagrecer 16 quilos. Bastante coisa mesmo. Nossa. Então era isso, meninas. Fez sentido pra vocês? Né? Gostaram? Vão aplicar essas técnicas de primeiro identificar qual é o desejo, né? Reconhecer, tentar entender qual é o desconforto que esse desejo causa em vocês, tá? Quanto tempo que dura esse desconforto? Poder se distrair quando vocês verem que estão diante de um vilão, não comprar aquilo, não ter acesso àquilo, ou colocar no armário ou escondido mais longe para vocês não verem, né? Aquilo longe dos olhos, longe do coração, né? Para vocês não verem um alimento que para vocês é difícil, é desafiador ter na frente dos olhos. Então comecem a colocar essas técnicas no dia de vocês e depois vocês me dizem. Fiquem à vontade para me dizer como é que vocês se sentem, se sentiram, né? Como é que vocês lidaram com isso depois, tá? O que é que vocês acharam? Gostaram? Fez sentido? Digam aqui pra mim. Vamos? Claro que sim. Coraçãozinho. Ai, adoro coraçãozinho. Adoro. Ainda mais no dia de chuva com vento. Deixa a gente mais feliz. Difícil não é, meninas, tá? Difícil não é, tá? É possível, tá? A gente só precisa descomplicar, tá? E daí quando a gente descomplica,
Fez sentido muito. A gente não tem que complicar nada, para emagrecer não precisa ser sofrido, né? Pode ser gostoso, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. É só a gente buscar dentro da gente, né? E talvez vocês não saibam disso e não tem que saber, mas é interessante que vocês, como falar isso para uma formiga e doceira. Ai, Ângela. Ai, Ângela, mas é possível, Ângela. Tem que ver o que é que tu quer com o teu emagrecimento, Ângela. Né? Tu ter certeza do que esse emagrecimento vai te trazer de bom, né? Quem a Ângela vai ser a hora que emagrecer. Quando tu tiver isso bem certo dentro da tua cabeça, bem certo dentro de ti, tu vai ver que tu vai conseguir trabalhar com isso, né? E até me animo para começar. Tem que se animar mesmo. Eu quero que seja assim um empurrão essas lives para vocês essa semana, tá? Oi, Márcia, seja bem-vinda. Já tá acabando aqui, Márcia, mas amanhã tem mais. Eu acho que tu chegou antes também, né? Eu acho que te vi ali antes. Tá, meninas, eu quero muito que vocês comecem a perceber, tá, o emagrecimento de outra forma, que vocês tenham uma nova percepção de emagrecimento. Essa é a ideia, tá? Quem me acompanha há mais tempo sabe, né, que eu não falo sobre comida, eu não sou nutricionista, a minha área é outra, a minha formação é outra. Eu gosto muito de lidar com esse autoconhecimento, né? A gente entender as emoções, entender o que está acontecendo com a gente. É desesperador, diz ela. O que está acontecendo com a gente? Qual que é a emoção que desloca a gente para a comida, tá? Tirar um pouco da culpa, da ansiedade. Coitada da ansiedade, tudo vai para conta da ansiedade, nem sempre é a ansiedade. Às vezes são outras coisas que estão por trás disso. Eu quero que vocês consigam identificar os sabotadores de vocês, tá? Então a gente vai aos pouquinhos. A minha ideia é que aos pouquinhos eu consiga ir dando para vocês uma nova percepção, tá bom? Amanhã tem mais. Vocês gostaram? Fez sentido? Vão estar comigo amanhã? Vou esperar vocês amanhã às 9h30. Deixa eu ver qual que vai ser o tema de amanhã. Ó, o tema de amanhã vai ser o seguinte, ó. Por que eu não consigo seguir o meu plano? Meu plano de emagrecimento, meu plano alimentar. Por que eu não consigo? Aquilo que a gente estava falando antes, né? Eu sei o que eu tenho que comer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas ainda assim eu não consigo fazer. Adoro as receitas, diz a Márcia. A cozinha. Eu sempre gostei muito de cozinhar, né? Mas com essa função de querer emagrecer, eu acabei indo atrás de receitas gostosas, né? Que pudessem ser saborosas, nutritivas e que pudessem ainda me favorecer no emagrecimento. Então eu tô sempre postando alguma coisa gostosinha para comer, prática, porque o meu nome é praticidade. Quanto mais prático, melhor, tá? Mas que seja gostoso ainda assim. Então era isso, meninas. Amanhã eu espero vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem compartilhar comigo alguma história, fiquem à vontade para me mandar no direct, tá? Eu vou responder todas vocês. Nessa live acho que não dá para mandar agora. Depois eu passo ela pro IGTV e aí vocês acabam não tendo como mandar na live, mas vocês podem me mandar no direct, tá? Eu espero cada uma de vocês amanhã, bem faceira aqui às 9h30. Tá? Se a Nossa Senhora do Wi-Fi deixar, porque o vento aqui tá pegando feio. Tá bom? Um beijo. Fiquem bem, boa noite. Tá? E até mais. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Bem assim, sabemos, nós fizemos direito. Márcia, mas dá pra fazer. Tá? Tchau.